perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos receber a professora doutora Letícia Rosa, que vai falar e bater um papo com a gente sobre telenovelas e direito das famílias, uma coisa que a gente vê que dá muito burburinho no nosso país, coisas que estão relacionadas à tese dela e à área de atuação dela, que é direito de família. Então, eu espero aí todos vocês para a gente poder conversar. Olha aqui, a OAB Maringá já entrou, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero já está aqui. Quem mais vai estar entrando? Estou esperando só a professora Letícia entrar para a gente já começar esse bate-papo, beleza? Quanto mais, convide os amigos, mande mensagem para os amigos para eles verem que a gente está online para conversar com vocês, por favor. Cadê a professora Letícia? Eu mandei mensagem para ela, ela tá entrando. Cadê ela? Deixa eu mandar uma mensagenzinha. Pronto, ela já entrou aqui. Deixa eu já chamá-la. Olha. Vamos lá, o Instagram. Cadê a professora Letícia? Chamando-a. Olha lá. Vocês estão me escutando bem? Falem aí como é que tá a conexão. Como estão as coisas. Estou aguardando a professora Letícia participar, vir aqui. Estou aguardando a resposta dela. Tudo bem aí? Débora. Cadê a professora Letícia? Está aguardando. A conexão dela deve estar um pouquinho fraca. Vamos lá. Oi, já te chamei, Lê. Cadê você? Ué, tá com o Instagram. Não está podendo participar. Deixa eu chamar. Solicitações. Adicionar. Já adicionei de novo. Vamos ver o que o Instagram fala pra gente. O que ele fala pra gente. Oi, tudo bom? Tudo bem? O Eu Instagram tava às vezes tentando pega um... esperar. O Ele Instagram às vezes... tava meio lento. Tá meio lento. Mas é porque tá para chover agora aqui em Maringá. Por isso que o Instagram tá meio lento assim. Mas eu queria Ai, quem vê agradecer... pensa que Maringá é um sítio, né? Não é um sítio, mas é uma fazenda iluminada. Essa foi boa, Fazenda Iluminada é o demais. Mas é maravilhosa, amo essa cidade, adoro a arborização dela. Mas obrigado por ter aceito falar aqui no meu Instagram. Depois dessa live vai lá para o YouTube para a gente ficar eternizado no YouTube desse tema que é tão fascinante, porque envolve uma cultura e uma história do Brasil com telenovelas. Como acho que a maioria dos brasileiros aí sabe, as telenovelas brasileiras são as mais famosas do mundo, caminhando aí atrás das mexicanas da Televisa, mas SBT, Rede Globo, Record tem feito novelas aí que têm rodado o mundo e temas que são genuinamente brasileiros e que falam de família. Principalmente quando nós temos uma relação de família. Eu lembro muito das novelas do Manuel Carlos, aquela mesa. Eu sempre brinco, meu sonho é acordar e ter aquela mesa com uns 5 tipos de geleia diferente, né? No Leblon. No Leblon, maravilhoso. Depois de você correr na praia, você chega belíssimo para tomar um cafezinho, alguma coisa assim em casa. Aí tá lá a matriarca da família ou o patriarca da família, esperando a família inteira acordar às 10 horas da tarde. Eles ficam no mínimo umas 4 horas tomando um cafezinho. Aí Mais ou tem tanta menos coisa. isso. Mas eu prefiro a comida de lá, é mais Você gostoso. sabe que eu tenho um aluno que chama Augusto Teles Sampaio. Eu falo para ele, Augusto, você tem nome de novela da Globo de Manuel Carlos, Augusto Teles Sampaio. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Eu falo, olha o Augusto Teles Sampaio de novela de Manuel Carlos. Olha que cara de nome de novela de Manuel Carlos. Ou é o Augusto protagonista, ou Teles é o mocinho, Sampaio. ou é o vilão. Ou é o vilão, eu falo para ele, nossa, é muito cara de Manuel Carlos, eu não tem como não ser. A Aline aqui falou que queria ser Helena. As Ai, Helenas. toda Helena, né?
Toda Helena. Mas, Lê, muito obrigado por ter aceito Não conversar tem com a como não gente. aceitar um convite seu, né, amigo? É um prazer Aliás, faz enorme. tempo, né? A gente Ah, tem que fazer encaixar algo aqui, porque é tanta gente, né, fazendo live tão, com essa pessoa tão importante, com esse doutor tão importante, que a gente tem que se destinar um tempo aqui. que isso, doutor, agora você, né? Ah, Ah, mas tô no teu pezinho aí, caminhando com ah, você. estamos juntinhos. Ó, a ideia dessas lives que eu propus é porque eu escutei muitos alunos querendo desistir do curso de Direito, pelo que tem acontecido, pela pandemia, pelas aulas remotas. E aí eu vi muito aluno falar assim, mas na sua época não aconteceu isso. Mas aconteceram outras coisas, né? Cada um teve um certo perrengue, que às vezes o perrengue é chique, às vezes o perrengue não é chique. E aí, então, nós temos uma regra, não é uma regra, mas uma forma aqui que eu peço, ó os cachorrinhos, Ó, que eu Calicitor. peço, Minha família é multiespécie. família multiespécie, que nós pedimos aí para o palestrante, a pessoa entrevistada, contar a trajetória acadêmica dele para os alunos poderem se identificar e depois a gente entra no tema. Você pode contar para a gente a sua trajetória acadêmica? Bom, você que me conhece, você sabe que eu fiz assim totalmente oposto da maioria das pessoas, né? Eu acho que eu e você nós temos uma trajetória muito parecida, porque nós somos pro lado acadêmico. Eu no segundo ano de faculdade eu conheci uma professora e ela me convidou para fazer uma entrevista com o Dr. Luiz Regis Prado para fazer estágio com ele. E na época eu trabalhava com advogado, eu era secretária, estagiária, faxineira, eu fazia tudo, que era o Dr. Monster Pereira Júnior. E eu era faxineira porque eu tinha que ganhar, gente. Época de faculdade, a gente era duro, então você precisava ganhar, querendo ou não, a diária era um dinheirinho que entrava mais. E daí eu acabava fazendo diária do escritório, eu fazia banco, fazia tudo que vocês podem imaginar eu fazia. E daí, a filha dele veio de Santa Catarina, que é a Aline, a Aline Valéria, ela até se formou já em Direito. E ela veio para Maringá e ela começou a querer fazer Direito também. E daí veio assim na minha cabeça, falei assim, gente, mas a filha dele vai fazer Direito? Então eu pensava assim, ele vai se aposentar, ele já tem idade e vai ficar uma carteira de cliente e não vai ter para quem deixar e eu vou ter o que fazer, né? E de repente a filha dele fazendo Direito falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou ficar? Não vai dar para advogar nada. Aí me vem esse convite, né, para eu fazer essa entrevista, mas eu nunca imaginei, né? Eu fui assim na sorte, assim, vou, né? Ele nunca vai me chamar, até porque a gente sabia que sempre teve aquela história assim, ele vai querer alguém da UEM, ele não vai querer uma aluna de faculdade particular, né? Uma faculdade particular, a gente sempre ouve essa história. E a gente até, às vezes, muitas vezes, desincentivada por isso, né? E eu acabei indo, fui. E eu fui, entrei, né? Ele fez a entrevista comigo. No outro dia ele já me ligou, ele falou que tinha gostado muito de mim. Na outra semana, ele já queria que eu começasse e eu não podia começar, por quê? Porque eu tinha responsabilidade com o meu outro chefe, né? Então eu falei para ele, eu não posso, eu preciso pelo menos um mês para o meu outro chefe se acostumar, né? Deixar as coisas em ordem, eu tenho que colocar alguém lá, alguém que vai deixar as coisas em ordem, contratar alguém, tudo. Eu lembro até hoje que eu contratei não, né? Ele contratou uma prima minha e essa minha prima ficou lá trabalhando. Então a gente conseguiu viabilizar isso de uma forma um pouco mais rápida para eu passar a trabalhar com ele. E comecei a trabalhar com ele. O Dr. Regis, ele era promotor de justiça aposentado e escritor, né? Todo mundo conhece o Luiz Regis Prado. Desde o segundo ano de faculdade, isso era... agora vai identificar a idade da prof.
Isso era meados lá de 2002, 2003, por aí. Passei a ter intimidade com um mundo acadêmico. Porque o Dr. Rez, na época, ele era um professor da UEM, ele era coordenador do mestrado, e daí começa todo o envolvimento com pesquisa, e foi aí que começou a minha área de pesquisa. Então, a professora Letícia, ela iniciou a área de pesquisa dela desde o segundo ano de faculdade. Segundo ano foi e terminei minha faculdade, um ano depois eu já estava na pós, da pós, um ano depois eu já estava tentando mestrado, e eu fui para a carreira docente primeiro. Para vocês terem noção, eu sou advogada há muito pouco tempo. A contar do tempo que eu sou professora, né? Eu sou professora há 12 anos, mais de 12 anos. E a advogada eu sou há 5 anos, né? Eu advogo há 5 anos, mas eu convivi há 7 anos, 8 anos dentro do escritório de advocacia, fazendo teses dentro de situações de conflitos, principalmente em situações de conflitos familiares. Então, a gente tem essa expertise que a gente fala, né? Que é ligada à questão de família. Justamente nisso daí. Então, querendo ou não, a minha área não foi ir para a advocacia, se formar, ir para a advocacia juntar o acadêmico. Não, a minha área foi ir para a área acadêmica e, posteriormente, eu acabei indo para a advocacia para unir a advocacia à minha formação, que fez, assim, me deu um brilho muito maior naquilo tudo que eu tinha dentro da minha área acadêmica. Posteriormente, eu vim a trabalhar com a doutora Valéria, o mestrado, fui bolsista da CAPES do mestrado. Como bolsista, eu acho que eu assim, cresci muito, né, como bolsista, porque eu tive assim, muitas publicações. Em 2 anos, eu tive que ter várias publicações. Para vocês terem noção, foram 24 artigos em 2 anos. Não, 25, 26 artigos em 2 anos. Nem sei mais, eu já perdi as contas. Em 2 anos, né? Então, assim, as pessoas falam assim, mas a doutora Valéria, ela é dura, né? Ela é muito dura com seus orientandos. Mas eu devo muito aquilo que eu sou hoje profissionalmente, eu devo a ela ter sido duro. O doutor Reis, ele é muito duro. Eu devo a ele ter sido muito duro, né? Porque eles fizeram tudo aquilo que eu sou profissionalmente hoje. E o doutor Moacir lá no início também, né? Quando eu limpava o chão do escritório dele, o doutor Reis, eu também limpei o chão do escritório dele, porque eu precisava de dinheiro, Eu né? lembro, eu tô lembrando aqui, um dia depois da sua defesa de mestrado, eu acho que alguma coisa caiu no escritório da doutora Valéria no chão, e a gente foi passar um pano no chão, você falou, olha aí, ó, acabei de terminar o mestrado, tô limpando o chão do escritório. Tá vendo? E não é título que faz a pessoa, não é verdade? Com Quantas vezes certeza. eu servi café para a doutora Valéria e sirvo até hoje, vou servir. E Não, se não eu é estiver junto isso, com né? ela, né? E não é isso que faz a pessoa e sempre vai ser assim. A vida das pessoas serão assim, né? Eu acho que ademais hoje também, eu falo, as pessoas falam, o que mudou com o seu título de doutora? Nada. Mudou que eu sempre falei para você, eu sempre falava assim para você no mestrado, lembra que eu falava? Você vai ver, vai terminar o mestrado, vai piorar. Por que vai piorar? Porque a carga de trabalho aumenta. E eu sabia que a carga de trabalho no doutorado ia piorar. Por quê? Porque às vezes a gente acaba postergando coisas que a gente sempre quis fazer para depois, para depois, para depois, para depois. E é o que acontece, né? Infelizmente é o que acontece. Lives mesmo, por exemplo, a gente não fazia, eu não fazia, né? Eu dificilmente eu aceitava fazer palestra, fazer lives justamente por causa disso. Agora a gente não está fazendo, a gente está vivendo disso nesse mundo virtual, até em decorrência da pandemia. Eu acho que o mundo não vai voltar mais a ser o que era antes, né? Eu acho que tudo vai ser diferente, inclusive com os nossos alunos. Os nossos alunos também vai ter isso. E o mundo não é fácil, é desanimador. Tem dias que a gente vai estar assim muito desanimados, né? E é bola para frente e vamos, né? Vamos, Vamos falar, né? vamos falar então das nossas telenovelas. Eu vou Vamos. falar assim o porquê que eu escolhi esse tema, e depois o quão grande esse tema ficou
nas nossas conversas. Porque, assim, a sua tese de doutorado foi sobre bebê medicamento, né? Sim. E aí, a Letícia já vinha pesquisando bebê medicamento, bioética, há muito tempo. Então, ela já vinha construindo o seu arsenal teórico há muito tempo. E as novelas, acho que para a maioria do pessoal aqui que trabalha com direito, ou que conhece um pouco de direito, eles dão umas escorregadas no roteiro de um jeito que, olha, que a gente fica assim, meu Dá Deus, vontade de mandar cartinha, né? dá Vamos mandar cartinha vontade pra de Globo. mandar cartinha. Eu lembro, eu acho que o Meu Arthur deve Deus. estar assistindo a gente aqui. Ele colocou no Instagram dele uma novela em que o cara falou assim: não, não vou dar o divórcio. E aí o advogado ficou correndo atrás do cara para dar o divórcio, como se não tivesse o litigioso. E aí, tipo, e o Fora as como foi. audiências de família, que a sogra entra e começa a falar. Eu falei assim, quem que acha que sogra entra em audiência de família, gente? Audiência de família é só a parte. Então, Sogra, que a outra assim, fala, não, não quero. e a gente começou a ver nas novelas, principalmente a partir dos anos 2000, uma mudança e uma peculiaridade de temas bem controversos e controvertidos. E nós selecionamos aqui duas novelas. Laços de Família, de 2000, que está passando agora na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Que a gente vai falar um pouco, na verdade, Que é linda. a noveleira, que fala assim, um pouco mais do bebê medicamento, mas de uma outra ótica, né? A gente viu que existiu uma romantização ali com a relação sexual da Helena com o Pedro, que era o pai eu tô lembrando o nome dos personagens, que era o pai da Camila, que foi a Carolina Dickman, e a novela que acabou, A Fina Estampa, que teve o caso lá da inseminação artificial, o caso da doutora Daniela, com a mãe, que é da bebê Vitória lá. Ah, vamos lá. Primeiro, vamos começar com laços de família que se aproxima bastante do seu tema. E quem quiser fazer perguntas, tem um íconezinho de perguntas, tem um pontinho de interrogação ali embaixo. Só você mandar a sua pergunta ali que a gente vai responder. A novela Laços de Família foi bem chocante, porque nós tínhamos o enredo da novela, a Camila, personagem da Carolina Dickman, estava com câncer e não tinha nenhum doador. Até porque o irmão, que ela achava ser de mesmo pai e de mesma mãe, não era de Não mesmo era. pai, porque ela era filha do primo, De de a um Helena, amor, né? De uma o paixão, amor, a né? paixão que a Helena teve. E aí, quando se descobriu que não tinha ninguém compatível para doação de medula óssea, a Helena, que era a Vera Fischer, manteve uma relação sexual com o Pedro, com o pai verdadeiro da Camila, engravidou e teve um bebê, não lembro se é menina ou se era menina, acho que era uma menina, Eu não me eu lembro. também não lembro. Os noveleiros de plantão, coloca aí embaixo Eu quem não me que era. lembro. E aí a bebê era compatível. E só que existe N discussões em cima disso. Tem até um filme com a Cameron Diaz, que eu esqueci o nome, que fala bastante disso. A gente, na época, assistiu o filme, conversamos sobre o filme, né? Que a menina pede a independência do corpo, que a irmã está com câncer, e a menina nasceu, Sim. ela foi gerada para Prova ser de um step, amor, o nome do uma filme. prova de amor. Ela foi um step para a irmã. Não vamos dar spoiler do filme, mas acho que o pessoal poderia assistir. Você pode falar para a gente como que está essa situação do bebê medicamento hoje, já que foi objeto da sua tese? O bebê medicamento hoje no Brasil, ele é autorizado, né? Por que ele é autorizado? Porque a resolução 2168 de 2017, ele autoriza que se faça, né, um diagnóstico genético pré-implantatório para se selecionar um embrião que é geneticamente idêntico, compatível, né, HLA, que tem o HLA compatível com o irmão, para a possibilidade de compatibilidade para transplante. O que é esse HLA? É aquela compatibilidade que se tem para transplante, tá? Então, o que se faz, né? Então, geralmente, quando eu tenho esse problema de possibilidade de doenças de sangue, de leucemia, de talassemia, né, que eles falam, aquele
púrpura, que são doenças muito fortes, né, de sangue, e que há essa possibilidade de cura, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza que os pais genéticos, os pais biológicos, façam no laboratório a manipulação de vários embriões, né? Então, a fertilização de vários embriões, para conseguir desses vários embriões, para vocês terem uma ideia, a cada 20 embriões, 2 são compatíveis. Então, a probabilidade é mínima, né? 2%, mais ou menos, assim, é mínima, né? 20%, desculpa. É mínima, assim, numa situação de seleção. E, geralmente, a produção de embrião, ela tem que ser grande. Por que ela tem que ser grande? Porque a fertilização é uma manipulação, é um procedimento caro. Então, já que vai fazer essa fertilização, eles precisam garantir o sucesso. Então, eles fazem o maior número de óvulos, o maior número de embriões que eles podem fazer, né? Eles fazem o maior número de embriões que eles podem fazer. É lógico que, na verdade, eles só vão implantar, né? Só vão implantar aquilo que vai ser compatível. Por exemplo, aqui na Maria Vitória, que é o primeiro bebê medicamento, foram 20, somente 2 foram compatíveis. Ela teve essa possibilidade de 2 serem compatíveis, só que um não vingou e uma vingou. Mas a maioria dos casos não são compatíveis, né? A maioria dos casos não são compatíveis. E não se fala. Não se Nem fala. a novela não falou. Na verdade, não se a fala. novela deu uma certa romantizada numa questão que muita gente, na época, eu lembro, falava assim, nossa, então quer dizer que se eu tiver um filho com câncer, eu posso fazer o outro filho do mesmo pai, que aí ele vai ser compatível. E não é assim, né? Não é assim. É muito difícil você ter um filho que é compatível, é muito difícil. E é o que a Flávia acabou de falar aqui. A questão, o problema bioético, está justamente na questão do descarte desses outros embriões que não são compatíveis. Porque o diagnóstico pré-implantatório, ele vai falar os que não são compatíveis e o que se faz com eles. Porque eles não vão ser implantados. Você vai doar? Você teria como doar? Porque provavelmente você não vai doar, né? A maioria das pessoas que fazem isso, você não vai doar. Você vai destinar a pesquisa? Provavelmente você não vai destinar a pesquisa. É seu embrião, né? Seu neném, é um indivíduo biológico. Eu, na minha tese de doutorado, eu classifiquei o embrião como indivíduo biológico. Quando a gente fala antropologicamente em pessoa, ela é um indivíduo biológico e um ser social, um indivíduo social. Já o embrião, porque ele não tem essa individualidade social, eu coloco ele como um indivíduo biológico, ok? Vocês acham que as novelas ajudam? Vocês acham que as novelas ajudam a mostrar o outro lado das coisas? Porque tem gente que fala que tinha que ser proibido. Na verdade, Aline, eu acho que as novelas, muitas vezes, acabam romantizando, como o próprio Luiz Geraldo falou. Às vezes, a romantização acaba vindo de uma forma errônea, trazendo uma ideia diferente da ideia que deveria trazer para a sociedade. E é aí que está o problema. A romantização daquilo que necessariamente, eticamente, não deveria ser feito. Né? Muitas novelas porque muitas novelas romantizaram algumas questões e prejudicaram um certo desenvolvimento da sociedade, entre outros aspectos. Eu fiquei bastante chocado na época, porque a novela teve o seu saldo positivo por falar sobre o câncer, por demonstrar o sofrimento. Doação de medula óssea, lembra? Que aumentou um monte a doação. De medula óssea, que aumentou. Então, eu achei isso fantástico. Mas eu acho que o cuidado no roteiro da novela, em se colocar temas, em ter uma assessoria jurídica para falar isso e para poder demonstrar isso, assessoria médica, jurídica, eu acredito que até tenham. E sei que existe e que tem novelas... a gente vai falar de uma também que teve uma assessoria jurídica gigante para montar os seus casos. Mas nem sempre parece que é seguido esse tipo de assessoria, né?
Também nós tivemos recentemente a reprise da novela Fina Estampa, que acabou, Só um acho que pouquinho, foi. a própria Flávia colocou aqui, ó. Depois, você consegue colocar aqui? Não, não Depois é consigo. interessante falar sobre o peso da responsabilidade da criança que é produzido para esse o que ela colocou aqui é justamente o que eu falo, né, dentro da tese, que é a questão da responsabilidade psíquica, né? Porque muitas vezes essa criança ela vai vir com uma carga de salvaguardar o irmão, né? Isso foi o que foi E retratado no filme. Na novela, nem tanto, no porque a filme, criança não cresceu, né? é, A novela a acabou gente ali, não teve, né, isso, né? não teve a continuação, Laço de Família 2, o retorno. É. Nós tivemos ali essa romantização. Ai, a Camila ficou salva. Acho que no filme nós tivemos um pensamento um pouco mais humano com relação ao bebê medicamento, né? Aquela ideia, será que eu vim só para salvar a vida da minha irmã? Será que... Fora os procedimentos invasivos que esse bebê é submetido, né? São agulhas que se coloca na medula para retirar o líquido amniótico, né? O líquido amniótico, o líquido da medula para poder ser colocado, fazer o transplante, é, todas as anestesias que eles precisam tomar, até mesmo para a produção de óvulos. As mães, quando elas precisam produzir os óvulos para fazer o embrião, elas precisam tomar muitos hormônios. Então, são todas situações que não se colocam, não se pesam, né? Não se pesam. Por quê? Porque só se colocam com aquela questão, vai salvaguardar o filho, né? E, muitas vezes, numa situação de sofrimento, principalmente num sofrimento de uma criança que está com câncer, é muito difícil de se fazer esse sobrepeso, porque você vai fazer mesmo, né? Você vai correr o mundo para tentar salvar o seu filho. Infelizmente é isso a realidade. Eu já tive pessoas com câncer na família, crianças e adolescentes, e eu vi o sofrimento dessa família, né? É muito grande. E se eles pudessem fazer, é lógico que eles fariam. É lógico, mas se você for ver eticamente, é muito difícil. É um problema que o direito tem enfrentado e vai enfrentar daqui a muitos anos, né? Daqui a muitos anos, não. Já Eu estamos acho que não é enfrentando. muitos anos. Eu acho que vai começar a enfrentar cada vez mais, Luiz, quando nós tivermos quando começar a baratear as técnicas de reprodução humana assistida. Por quê? Porque nós já estamos tendo casos nos tribunais de técnicas de reprodução humana assistida. Sim, sim. Eu já tive clientes que me procuraram para poder selecionar o sexo do embrião. Daí eu tive que olhar, não é comigo. Não é comigo que você tem que fazer isso, né? Então eu sou a pessoa errada, né? É, Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê nas novelas, porque muitas vezes, né, aquilo que a gente vê na novela não é aquilo que eu posso ver. E a gente tem aqui que pensar sobre tudo na rampa escorregadia, né? A questão do direito, uma vez decidido, né, uma vez as barreiras, uma vez interposta, né, uma vez passada, talvez a gente não consiga retornar, né? E principalmente quando se fala de limites éticos, a gente tem que tomar cuidado. Olha a falando, Andressa falando aí. parabéns. Ai, Falando, Andressa. falando de limites éticos, vamos falar então da novela Fina Estampa, que foi em 2011, que teve a reprise que terminou a semana passada, que teve um caso de uma reprodução humana assistida, em que uma das personagens já estava com uma idade avançada para a gravidez e procurou uma técnica de reprodução assistida. E aí, então, a médica fez o procedimento, mas utilizou o esperma do irmão e o óvulo da namorada do irmão. E por acaso aí, pela trama, a menina que doou o óvulo ficou sabendo e quis a criança para ela, como se fosse um plano dela, um planejamento dela. Caso E a da médica, Esther, né? o caso da Esther. E a médica
até onde eu me lembro, perdeu a licença de médica, todo esse processo. Mas vamos focar, então, no caso de doação. Nesse caso da novela, você vê algum erro, houve algum erro da parte do roteiro, algo que poderia, e atrapalhou, assim? Porque a doação é anônima, né? Tem muita... Como que Ali, funciona isso? o que se fala ali é de um conflito positivo de maternidade, né? Algo que a gente vai começar a ter a partir de então, e principalmente quando a gente começar a ter essa questão de existência de técnicas de reprodução humana assistida de uma forma mais comum, imposta pela nossa sociedade. Então, vai acontecer. Né? E isso com certeza vai acontecer nas barrigas de aluguéis da vida, igual a novela do Barriga de Aluguel, que, ó, em 1980 e pouco, já retratava uma realidade que nós vamos vivenciar, porque se eu fosse uma barriga de aluguel, eu roubaria o bebê para mim. Eu roubaria o bebê para mim. Imagine, gente, você conviver 9 meses com o bebê, como que você não vai ter nenhum afeto, você não vai sentir, né? Eu não sei, é porque eu sou assim, eu não serviria, né? Mas cada um é cada um, né? Cada um sabe da sua necessidade, né? Você vê no México quantas mulheres estão servindo de barriga de aluguel, Índia e assim por diante. Mas o que vai acontecer? Quando a gente fala de a resolução 2168, que fala de doação, quando a pessoa vai doar, ela é anônima, a doação é anônima. Então, na hora que a Daniele, né, a Daniele da novela, gente, não é porque eu assisti não, eu tô assistindo agora, tá? Porque quando passava essas novelas, eu já tava naquela vida louca de trabalhar todo dia à noite. Aí o João falava, eu e o João começava a conversar aqui em casa, aí como que vai terminar? Eu falava, não me pergunta, porque eu não sei como termina nenhuma dessas novelas, porque eu não lembro. Tá, eu não lembro, porque eu dava aula todo dia à noite, então eu não sei. O máximo que eu assisti era de sábado, no último sábado, né? Mas, enfim, a Daniele, ela não tem direito de pedir essa criança, tá? Ela não tem direito. Mas a Então, vamos Daniela era colocar... médica. Eu acho que A Daniela era médica? É Bianca ou Beatriz era a mãe biológica. Beatriz. Então tá. A Daniela era médica? A Daniela era médica, que era a Renata Sorrah. Então, a Beatriz não tem o direito de pedir essa criança, porque quando a gente fala hoje, se fosse hoje, a novela foi quando? 2011? 2011. Em 2011, o que valia? Era a lei, era a resolução 1958, mas já havia o anonimato, ok? Já havia o anonimato. Então, quando você vai doar, você já assina o consentimento informado, você já sabe que há o anonimato. Então, você está doando material. E essa doação, ela não é uma venda. É uma doação, você está dando, ok? Então, os doadores, eles não conhecem a identidade para quem eles estão doando, ok? Ali, né? Ali casou da médica ter dado para uma pessoa conhecida, né? Casou dessa médica ter dado para uma pessoa conhecida, o que não deveria ter dado para uma pessoa conhecida. Por quê? Porque quando a gente fala de pessoas conhecidas, você mexe com a questão ética, até mesmo para que essa mãe venha, né, a ter convivência com essa criança. E outra coisa, atualmente, né? Atualmente, eu estou até com a resolução aqui aberta para vocês terem noção, né? A resolução, ela fala que será mantido obrigatoriamente o sigilo entre a identidade dos doadores de gametas, bem como os receptores, tá? E em situações especiais e por motivação médica. Então, por exemplo, se essa criança no futuro vier ficar doente e precisar, né, futuramente precisar da abertura dessas situações, ou ela quiser conhecer a identidade genética dela, ela pode buscar conhecer quem é o pai genético dela. Só. Então, por quê? Porque é um direito de personalidade dela. Mas, se ela tiver uma doença e ela precisar de um transplante, por exemplo, ela também tem esse direito. Só, ok? Mas o pai não tem obrigação com ela, não, né?
Não há obrigatoriedade, não há nenhuma obrigação alimentar, não há nenhuma obrigação decorrente da filiação. Por quê? Porque não houve a instituição de filiação, ok? O instituto da filiação é colocado onde? É colocado entre a Esther, que é a portadora do projeto parental. Então, é a Esther que fez o projeto parental, ela é a dona do projeto parental, ela que tem tudo que tem que ser feito. Ó, o professor Christian, interessante a natureza do vínculo obrigacional, algo que naturalmente o roteirista não menciona. Exatamente. Quem faz o projeto parental é que tem o vínculo obrigacional. Então, ali não é a Beatriz. Ali, quem vai ser a detentora do projeto parental vai ser a Esther, né? É a Esther. E ela ali, ela fez o projeto parental sozinha, né? Ela assumiu o projeto parental sozinha. Então, ela não teve nenhum pai para assumir o projeto parental. Então, é ela sozinha que vai assumir o projeto parental. Então, ela não tinha a obrigatoriedade nenhuma. E eu não sei nem como ficou o final da novela. Eu não sei porque eu acabei não assistindo. A Esther ficou com a guarda da criança, com direito de ser mãe. É porque realmente a Esther... É que eu não lembro qual o termo que eles utilizaram corretamente. Mas porque ela fica com o direito de filiação. O direito de filiação é dela, ela tem a guarda. E a menina, a Beatriz, não teria nem direito de licitação sobre a criança. Porque a mãe, se ela quiser deixar, tudo bem. Mas se ela quiser, ok? Perguntinha. E se a criança gerar vínculos afetivos, futuramente essa criança pode pedir a inclusão da mãe biológica? Aí sim. Se houver geração de vínculos afetivos, sim, porque a gente já tem a multiparentalidade. Aí eu tenho a inclusão de duas mães para a filiação. Aí eu tenho. Se tiver o vínculo afetivo, sim. Tá? Aí eu tenho essa possibilidade. A gente vê hoje foi engraçado. É muito engraçado esse tipo de pergunta, porque hoje eu recebi uma consulta por uma aluna que já formada há alguns anos. Né? Não vou nem falar quantos anos, porque senão eu demonstro tanto de tempo que eu sou professora já, né? E ela, professora, é uma fulana que quer tirar o nome do pai e a filiação. A menina tem 16, 17 anos. Pode? Não! Enquanto ela não fizer 18 anos, como que ela vai tirar? Porque a filiação não é dela. A filiação é dele também, o direito dele ser pai, não é só dela ser filha. É dele ser pai também. A não ser que ela não sabe nem onde o pai está. A não ser que ele venha e ele concorde com isso, entendeu? Se ele concordar com isso. Mas ela é menor. Se eu não posso registrar uma criança sem pai hoje, que o Ministério Público obriga a mãe a mencionar quem são os pais para fazer a investigação, como que eu posso retirar? O Júnior, que é meu aluno lá no doutorado da UEMP, colocou assim: o pedido não era juridicamente viável. O juiz fala que o pedido da Beatriz não era juridicamente viável. Tanto que a outra personagem fala em recurso e ela fala que nem processo teve. Então, na novela, parece que o juiz nem acatou aí o pedido. Então, eu não sei. Será que é condições da ação? Provavelmente ele... Provavelmente ele deu falta de condições da ação, então, né? Provavelmente falta de condições da ação. O juiz pedido era viável, tanto que a outra personagem fala em recurso e fala que nem processo teve. Teve aula agora, infelizmente vou ter que... Parabéns. Eu acho que provavelmente, Luiz, faltou carência de ação. Carência de ação e falta de condições de ação, né? Sim. Olha como é que é. Juridicamente possível, né? Mas porque olha como é que qual que é o vínculo? Hoje você doou e agora você quer? Eu doei, eu dei. Né? Não mostrou audiência. Mas deve ter sido. Não mostrou. Graças a Deus que não mostrou, né, Júnior? Já pensou mostrar as cagadas que eles fazem? É melhor não ter mostrado, né?
Porque, para pensar, eles fazem muita coisa errada nas Eu estava audiências. conversando hoje com Até no Conselho Federal de Medicina, aquela médica já ter sido expulsa. Eu comecei a rir, eu falei, gente, onde já se viu? Você acha que ela já ia ter perdido o direito de ser médica na primeira falta disciplinar que ela teve? Nunca, nunca, gente. Eu nunca vi um médico na primeira falta disciplinar já perdeu o direito de ser médico. Nunca. Os médicos são extremamente corporativistas. Não, Eu não estava eu tem. tava, eu tava conversando hoje com a doutora Franciele Rocha, e aí a gente, não sei qual ponto da conversa que a gente chegou a falar que essas presunções de maternidade, elas já estão tão obsoletas que a gente vai precisar revisá-las, né? Sim, o Código Mas Civil ele está totalmente desatualizado. A e gente vai aí vem precisar essas de um. novelas, algumas novelas, lógico, eu não estou criticando o caráter social da novela. Eu estou criticando alguns erros que não deveriam ocorrer, porque muitos desses erros levam boa parte da população a achar que é assim que faz as coisas, né? Eu sempre brinco assim, que eu acho muito fantástico. Teve uma novela A Usurpadora no SBT, mas a gente é uma novela mexicana Novela mexicana. que o cara no júri, porque matou a Paola, aconteceu alguma coisa lá, o cara chega com o diário de última hora, a juíza aceita a prova e utiliza o diário. Tipo, muitas coisas que acontecem dentro das novelas que você fica assim, meu Deus, estão ensinando. E aí os alunos vêm pra gente e falam, mas pode? Júri em Não, é direito de igual. família. Mas é igual a questão americana, né? Eles assistem suítes e vêm falar, principalmente em primeiro ano. Ah, eu adoro suítes. Eu falo, então esquece tudo que você assistiu suítes e lembre que direito brasileiro não é suítes, né? Tudo aquilo que você assistiu em suítes, esquece, né? O Maico não existe aqui no Brasil, né? Não existe o Maico no Brasil. Principalmente É, como que é o nome do bonitão lá, o... não vou lembrar. Ai, gente, me ajude a lembrar o nome do bonitão. Oh, Mas Jesus. já já alguém coloca aí. Mas a gente vai começar a assistir uma novela agora que vai falar do caso da Ivana, do Ivan, de uma menina que está no Lindo. processo de transição. Eu sei que a autora, meu Deus, Glória Pérez. A Glória Pérez teve uma assessoria gigantesca. Olha lá, tá falando que é Harvey. 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 Obrigada, Cleiton. Olha lá, Flávia. Harvey Spencer. Nossa. Aí, Oi. Que meu eu marido... sei que Marido, você tá assistindo, marido? eu sei que Ai, meu Deus. Ixi, olha o marido Olha bravo lá. aqui. Eu sei Ai, é bonitão mesmo, amor. que a Glória teve muito assessoria de pessoas da comunidade LGBT para escrever a novela, então foi muito delicado. Mas eu vou ficar só com a primeira parte da novela e com os primeiros capítulos, que é onde a mãe da menina, ela trata a menina como se ela fosse uma boneca. Não no sentido de ter o carinho, o afeto, mas coloca e impõe para a filha uma exposição midiática muito grande. E cobra da menina e depois a discrimina pela menina não querer ter seguido a carreira de modelo. E até nas chamadas da novela ela fala, eu fiz da Ivana a filha que todo mundo queria. A Ivana era uma celebridade, hoje eu tenho vergonha, porque olha o jeito que ela se veste. Você acha que existe uma ausência de um planejamento familiar ou ainda nós mistificamos a ideia de que os pais sonham para a gente, para os filhos, uma história e não aceita que os filhos tomem o próprio caminho? O que você pode falar disso? Porque Eu acho que não é ausência de planejamento familiar, não. Ali eu acho que é realização em cima do filho. Ela quer se realizar daquilo que ela não viveu em cima da filha, né? Então, os pais ainda sonham isso. Você como professor, eu como professora, eu enxergo isso em alunos.
Tem alunos que não gostam do curso de direito, odeiam o curso de direito. Eu tive colegas que se formaram comigo, eu tiro sarro com ele até hoje, ele se formou comigo. Ele odiava o curso de direito, odiava. E daí o que ele fazia? Ele falava assim, eu faço o curso por causa do meu pai. O meu pai fez eu fazer o curso. Ele terminou o curso, ele pegou o canudo, tó, pai, e foi trabalhar com música. Até hoje ele trabalha com música. Ele nunca trabalhou com direito. Então, assim, é uma realização em cima do filho. Tá? O meu filho vai ser aquilo que eu quero. Não, o seu filho não vai ser aquilo que você quer. O seu filho, ele tem vontade própria, ele tem personalidade própria. Ele vai ser aquilo que ele quer, aquilo que ele busca ser. O grande problema é que, às vezes, o pai não está preparado para ouvir isso. E o curso de Direito, ele ainda é um curso que busca isso. Né? Tem um status, os pais buscam esse status no curso de Direito. Então, a gente vê pessoas que sofrem por isso. E tem aqueles que não querem nada com nada e acabam entrando no curso de Direito, se apaixonam pelo curso e acabam se tornando excelentes profissionais. Né? Você vê que se tornam ótimos profissionais. Exatamente, para atender as expectativas do pai, Flávia. Aí eu acho que na verdade, é uma falta de exercer a parentalidade responsável. É uma forma de maltratar o seu filho, né? Porque ele não está sendo responsável pelo seu filho com o quê? Com a psique do seu filho. Porque, querendo ou não, você está influenciando na formação da psique do seu filho. E isso vai fazer mal, né? Isso vai fazer mal. Uma hora ou outra, isso vai voltar contra você. De uma forma ou outra, isso vai, né? Então, assim, a formação da criança, ela vai até de 8 a 10 anos, né? Da personalidade dessa criança, ele vai de 8 a 10 anos. Aquilo que a gente faz para a criança, e eu falo isso porque eu sempre fui uma mulher muito moleque, tá? Então, a minha mãe nunca foi de me impor coisa. Então, eu tive a minha fase muito menininha, mas eu tive a minha fase muito moleque. E a minha mãe nunca foi aquela, ai, você não pode. Eu andava de skate, eu era terrível. E a minha mãe nunca foi de impor. E o meu irmão, gente, eu batia no meu irmão até eu começar a apanhar dele. Para pensar, o meu irmão, ele é mais velho. Briga de irmão, não conta. Não, mas eu batia nele até ele cansou. Ele falou assim, não, eu cansei dessa menina bater em mim. Ele começou a bater em mim. Aí, o que eu fazia? Eu corria pra minha mãe, né? Aí ele cansou, né? Ele cansou e falou, pô, cansei dessa menina, porque o meu irmão, ele é muito calmo, né? Olha muito essa pergunta da Flávia. Mas qual o limite da influência dos pais na vida das crianças e do adolescente, considerando aquela velha frase, minha casa, minhas regras? Eu acho que o melhor interesse da criança conjugado com a parentalidade responsável. Olha, Flávia, o limite é muito tênue, né? Porque criança precisa de limite, porque a gente sabe que criança precisa de limite, né? A educação de uma criança, ela precisa vir com limite. Mas você sabe dar o limite? Qualquer um tem que ser bem educado, qualquer criança precisa de limite, porque uma criança sem limite, ela não vai ser bem educada, tá? Se você sabe fazer minha casa, minhas regras, isso não quer dizer que eu tenho que obrigar o meu filho a fazer piano. Isso não quer dizer que eu tenho que colocar meu filho na aula de inglês se ele não quer ir, se ele não gosta do inglês, né? Ou se eu tenho que fazer ele fazer alguma coisa. Só que algumas coisas eu preciso forçá-lo. Porque o meu filho, por exemplo, eu tenho muito problema assim. Escola. Visitar o pai, a mãe pega criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. E ele não vai visitar o pai porque ele não quer ir. Gente, visitação. Convivência, né? Não é visitação, é convivência. Não, a criança não tem querer. A gente tem. Existe algum tipo de maus tratos? Não, mas ele não quer ir. Mas é lógico que ele não vai querer ir.
enquanto a senhora persiste em deixá-lo, querendo achar que ele acha que quer, não, ele vai ter que ir, a senhora tem que incentivar, né, isso, a convivência com o pai. A gente tem que separar a parentalidade de conjugalidade. E isso também é figura do advogado que está no conflito familiar. Infelizmente, a gente tem que ter, às vezes, isso. Ah, mas as crianças não querem ir, né? Eu pego mãe direto falando isso, ou pai direto, né? Isso depende de quem tá. Mas a gente tem que ter isso. A gente tem que olhar para essas crianças e fazer essas crianças e separar a conjugalidade da parentalidade. Eu pego eu pego adultos destruídos por um divórcio mal conduzido. Um divórcio mal conduzido se tornam adultos destruídos, adultos problemáticos, deprimidos, que tentam suicídio ou estão no mundo da droga. E eu olho e aquilo lá me deixa desesperada. Por quê? Porque foi mal conduzido lá atrás. Ó, Porque não tiveram essa capacidade. Eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp, não fala novela, mas eu acho que várias novelas tratou desse caso. Quando a mãe revela que o pai não é aquele que ele achou que era o pai a vida inteira. Existe alguma coisa que eu poderia fazer contra a mãe, um processo, alguma coisa? Olha, assim, eu acho que a mãe exerceu uma parentalidade totalmente responsável. Por quê? Porque ela fez um vínculo ser criado, né? Várias novelas O tratam filho, isso, né? sim. E se ela fez de má fé, sim. Só que daí você tem que provar a má fé, né? Vocês sabem, quem é do direito sabe que sempre que eu alego a má fé, eu preciso provar a má fé. Né? Ah, por que eu menti? Porque o meu cara, o pai que eu falei que é o cara que tem a grana. Então, eu achei que era mais adequado, então eu menti por causa disso. Então, você agiu de má fé, então você vai pagar. E o filho pode ser representado pelo pai também. Ou pelo pai socioafetivo, né? Porque pai também não é só aquele que é o vínculo biológico, pai é quem cria, né? O pai socioafetivo, ele vai ser muito mais pai do que o pai biológico. Mas eu já peguei casos, gente, de ex-namorados que terminou o namoro, foi embora da cidade e voltou para a cidade, né? Ah, voltou para a cidade, viu a criança era cuspido, escarrado ele. Doutor, é meu filho, é meu filho. Eu falei assim, gente, mas como que eu vou entrar? Vou entrar com uma ação de investigação de paternidade? Chama essa mulher, conversa com essa mulher. Chamou ela, falou que era. Falei, vamos. Não, doutor, eu quero, é meu filho, meu filho. Chamou a mulher, fizemos reconhecimento, deu multiparentalidade. Multiparentalidade, gente. Hoje a multiparentalidade está para isso. É difícil? É difícil, né? Porque se já é difícil a gente ter, né, 2 criando, imagine 3, ok? Mas o que a gente tem que pensar? No melhor interesse da criança, tá? E outra, filiação e parentalidade. Não é só o direito da criança, é o direito dele ser pai também, né? É o direito dele ser pai também. A gente já tá terminando já a nossa live, é bem rápido no Instagram a coisa, mas eu acho que Passa voando, né? a novela Amor de Mãe vai voltar aí, a gente vai ver o caso da avó que furou a camisinha do, do filho para o filho engravidar e ela ter a criança. Então, assim, a gente está vendo bastante casos que vem retratando o rapto de crianças, a Isso venda de acontece, hein? bebês. Acontece, a venda de bebês e tudo. Então, assim, a novela tem um lado bom, mas eu acho que os roteiristas, os autores precisam começar a verificar mais e contratar profissionais do direito para poder dar aquela assessoria. E dar responsabilidade para essa avó, tá? Porque eu posso pedir alimentos para essa avó. Então, E responsabilidade civil para ela, responsabilidade civil de alimentos decorrentes para ela. Fica Eu, a dica aí, Letícia, Rede Globo. olha lá, eu, Letícia, tô aqui com meu digníssimo. A avó vai lá e fura. Vou lá pedir para ela, né? Vou pedir alimentos para ela. Ué, eu não quero engravidar. Engravidei porque ela furou a camisinha.
Não, gente, não pode, né? Não pode, não pode, não pode. Vamos Isso é esperar responsabilidade. a novela voltar e a gente faz uma outra live sobre essa novela, beleza? Com Então, certeza. muito obrigado por ter aceito. Foi um papo muito gostoso, vai muita conversa. Queria convidar todos para a semana que vem, na terça-feira, a gente vai conversar com o professor Arthur. Ele vai falar como que é a vida dele de doutorando. Ele está terminando o doutorado. E aí o pessoal tem dúvidas, né? E agora, Ô, final, dó, tá coitado. escrevendo a tese dele de doutorado, tá naquela fase. E ele aceitou Olha a conversar com a Fran! gente. Então, assim, convido a todos na semana que vem a vir conversar com a gente. Um grande beijo, brigadão, bom resto de semana para vocês e até a Beijo, próxima. Luiz. Tchau, Obrigado pelo tchau. convite. Eu que Beijo, beijo, agradeço. gente. Beijo, alunos. Beijo, ex-alunos. Vi um monte de vocês. Beijo, Nata. Tchau, tchau. Beijo, marido. Amanda, sócia.